Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. No, todavía no estamos. Dios los bendiga. Parece que estamos, ¿no? Les saludo en el nombre de Jesucristo. Estamos agradecidos al Señor por darnos este tiempo. ¿Verdad? Hace unos días, unas semanas atrás, estábamos orando por estas reuniones, que podamos llegar a estas reuniones. Amén. Así que no vamos a dejar pasar por alto todo esto. Amén. Hemos orado al Señor que Dios nos bendiga nuestras almas. Que le bendiga a nuestros hermanos, nuestro hermano Vidal y nuestro hermano Enrique, que nos están visitando. Los veo preocupados. Pero gócense, hermano, que Dios es bueno. Amén. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de conocer a nuestro hermano Diógenes por la vía del internet. Y nos hemos conocido, y a unos 2 o 3 años atrás siempre le hacía la invitación y orábamos para que el tiempo se dé. Amén. Y Dios nos ha permitido tenerle en este tiempo. Amén. En estas semana pasada estuvieron con nuestros hermanos en el norte, y el día jueves con nuestro hermano Isaac en Villa El Salvador. Ayer viernes con nuestros hermanos en Canto Grande, y este fin de semana, sábado y domingo, estarán con nosotros. Así que vamos a aprovechar la palabra del Señor y a oír. Amén. Dios los bendiga. Una vez más, bellas palabras de vida. Ya estaremos dando introducción a nuestro hermano Diógenes. Que Dios los bendiga. Bellas palabras de vida. Sí, sí, está prendido. Amén. Sí, sí, sí. Amén, amén. Saludo a toda a amada iglesia con la gracia y con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Estoy muy feliz de estar aquí ahora conociendo esta parte de la novia de Jesucristo aquí en Lima. Como el hermano Gaitán ya le dije, estamos aquí visitando su país ya hace una semana, desde viernes pasado, paseando y conociendo a nuestros hermanos, que antes solamente era por amistad virtual, ahora es personal, que es muy mejor. ¿Sí? Estuvimos allí algún tiempo con el hermano Enrique, su amada iglesia en Chimbote, también con el hermano Vidal, en su iglesia en Casma. Tuve la oportunidad de conocer personalmente también nuestro amado hermano Isaac Gaitán, un amado hermano. Ayer tuvimos un servicio también en el tabernáculo del hermano Mauro Nina, y también con auxilio allí de su asociado hermano Pedro. Están siempre juntos, ellos dijeron, ¿sí? Entonces estoy muy feliz por conocer todos esos hermanos. Es una experiencia para mí, y esto me completa como un cristiano, como un hermano de este mensaje junto con ustedes. Es bueno estarmos juntos confesando esta mesma fé, este mesmo mensaje. Eu estou aqui para trazer a você uma enseñança, uma pequena palestra, e mientras eu não logro conhecer ou falar seu idioma com perfeição, ¿sí? Eu sei solamente o básico de espanhol, pero os hermanos estão dizendo, não sei se é verdade, que me compreendem, então vou confiar em eles. Sí, mi español es gracias a mi esposa, que es mexicana. Inclusive, envía saludo a todos ustedes, hermana Rebeca de Culiacán.
Y también aproveito para entregar a ustedes los saludos de nuestra iglesia que queda y se ubica en Francisco Morato, São Paulo, Brasil. Amén, hermanos. Y como dije, estoy contento de estar aquí, tener ese tiempo con ustedes. Y yo tengo aquí una palestra que yo ministré en mi país y que fue de gran bendición para nuestro pueblo, para nuestros hermanos, que ayudó a aclarar la enseñanza del hermano Branham acerca de su mensaje, acerca de la Biblia. Y traemos también ese mismo estudio para los hermanos de Chimbote, alguna cosa ministramos allí con el hermano Mauro. Y yo quiero traer ahora también para ustedes y compartir algo de eso con ustedes. Es un estudio muy extenso. Yo tuve que en Brasil dividir en 3 partes. Entonces yo voy aquí hacer apenas un resumen. ¿Está bien? Quizás en algún momento yo pueda hacer la traducción para español, o mi esposa, que es quien hace ese trabajo de traducción. Ya ha hecho algunos trabajos de traducción y muchos hermanos han leído y estudiado. Entonces, ella tiene que nos ayudar en esta parte. Entonces, yo tengo aquí una palestra y mi deseo es que esto pueda ayudar a usted y que Dios en este momento pueda nos guiar en todo lo que fue dicho aquí, en este lugar. Amén. Entonces, aún de pie, vamos nos volver a Dios ahora en una palabra de oración. Cierra sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Querido Dios, amado Padre, estamos felices de estar aquí en tu casa, Señor, alabando a ti, tu amable nombre y confesando también como nuestro único Dios y Salvador, el único que debe recibir toda alabanza, todo honor, toda gloria. Aquí estamos, Señor, para servir a ti con nuestras vidas. Y en este momento, Señor, estamos suplicando a ti como necesitados que somos, de que tu presencia en nuestro medio, tu Espíritu, pueda ahora hablar con nosotros por medio de tu palabra que será ministrada. Que o Senhor nos ajude e que esta palavra venga realmente frutificar em nossos corações, cambiar quizás pensamentos, opiniões, e que depois de la salirmos daqui, que podemos ser llenos de tu palavra, llenos de tu Espírito, de tal maneira que qualquer coisa que nos falte, esto pueda também ser completado em nós. Se há alguém com necessidade de uma sanidade, que isto pueda visitar su cuerpo agora, neste momento, pela sangre de Jesucristo, que tu pueda conceder a cura, a sanidade divina. Nós temos muitas necessidades, Senhor. Então, necessitamos e pedimos a ti, Senhor, que usted nos ajude neste momento, Padre. Pedimos isto e crendo que usted nos ajuda, nós te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém. Sublime gracia del Senhor, que a infeliz salvou. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él ya yo. Amén. Gracias a Dios. Podéis tomar vuestros acentos, por favor. Mi deseo esta noche, hermanos, es de compartir con ustedes una enseñanza que, como le dije, hemos predicado en Brasil acerca de los estudios del hermano Branham envolvendo su enseñanza apostólica. O sea, el hermano Branham nos dijo que su mensaje era el mismo mensaje de los padres apostólicos de la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Usted cree así también? Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo de comparación, o sea, hemos examinado su enseñanza de manera a hacer un pequeño paralelismo, una analogía de lo que él enseñó con que esos primeros padres enseñaron.
Nosotros, al hacer ese trabajo, nos dimos cuenta de que, en verdad, el hermano Branham tenía una enseñanza que estaba en perfecta armonía con lo que los primeros padres de la iglesia enseñaron. Quando eu estou dizendo esses primeiros padres, não estou me referindo somente a los apóstoles, mas estou me referindo também a los sus discípulos e los discípulos dos discípulos. Lo que o hermano Branham chamava de los padres pré-niceicos, creio que é assim que está a tradução de los sermones do hermano Branham. Los padres pré-niceicos. E nós vamos ver como ele dava muita importância a estes escritos, a esses estudos desses padres. Vamos ler aqui alguma coisa. Como ele apresentava para a igreja a importância que ele via nesses estudos. E depois, irmãos, nós vamos citar aqui algumas coisas que ele ensinou e comparar com esses padres para ver se, de hecho, o que ele ensinou era a mesma coisa que esses padres ensinaram. Hermano Diógenes, ¿sería realmente necesario hacer eso? Sí, porque esto va a ayudar a usted a tener una confirmación de que en verdad su mensaje, su enseñanza doctrinal era apostólica. Porque él dijo que este último mensajero venía para traer un mensaje que convertiría nuestros corazones al mismo mensaje, a la misma mente de nuestros padres. Entonces, es bueno examinar. ¿Sí? Vamos a poner a prueba esto hoy. Y así usted va a saber las cosas que el hermano Branham enseñó y también las que otros dentro del mensaje que se dicen creyentes o predicadores enseñan, si está de acuerdo con él y si está de acuerdo con los padres. Este es nuestro objetivo esta noche. Amén, hermanos. Entonces, vea, el hermano siempre leía, siempre tuvo conocimiento de esos estudios, pero fue a partir del año de 58 que foi quando ele se deu mais atenção para este material. Então, em um sermão que ele predicou, não sei se assim se traduz em espanhol, se irá à igreja antes da tribulação, ele disse, agora, se vocês são historiadores, e eu he estado estudando história esta semana, e nas últimas 2 ou 3 semanas, os padres antes de Nicea, da antiga história da igreja, antes do concílio de Nicea. A conclusão que o hermano Branham havia chegado através de seus estudos é que estes padres pré-niceicos, que aún não se haviam organizado, eles puderam manter uma compreensão correta das Escrituras. E a enseñança apostólica de los apóstoles de Jesucristo. Hasta o ponto que o hermano Branham declarou que os profetas do Antigo Testamento, os apóstoles de Jesucristo, e também estes padres pré-niceicos foram testigos fieles da verdadeira palavra de Deus. Essa era a confiança que ele tinha para esses estudos. Em outros sermões, senhores, queríamos ver a Jesus. Veja, vamos ler muitas cintas aqui também, irmãos. Amém? Aqui nesse sermão ele vai dizer: el mesmo Deus que tratou com os antigos profetas, tratou com os apóstoles e tratou com os hermanos pré-niceicos. El mesmo Deus. E aqui está hoje, Ele, Deus, tratando de la mesma maneira com seu povo, de la mesma maneira, com as mesmas señales, as mesmas maravilhas, o mesmo evangelho, o mesmo poder, o mesmo Deus, todo, com 3 como testigos de que esta é a verdade, isto é certo. Deus deu em 3 testigos, ¿ve? Esta é a história. Então, o hermano Branham disse que os padres pré-niceicos foram um terceiro grupo de testigos da palavra original, da palavra fidedigna, não sei se essa palavra em espanhol, do Senhor Jesucristo. Então, houve 3 testemunhos. E ele disse que esse terceiro grupo de testigos, de testemunhos, que são de los padres pré-niceicos, trajeron para nosotros el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo evangelio que ellos aprendieron con los apóstoles de Jesús. Entonces vea que fue entonces por medio de esos estudios que el hermano Branham también pudo traer para nosotros esa enseñanza, de manera que en esos últimos días Dios nos estaba entonces
trayendo o mesmo evangelho que les dio a los apóstoles e a los padres pré-nicéicos. E que em realidade é a mesma doutrina apostólica original de la idade de Éfeso. E esto se deve a que se nos prometeu em los últimos dias dar-lhe a la igreja remanente, o mesmo evangelho, o mesmo espírito pentecostal de los primeros cristianos, com la restauração de la palavra original. Hasta o ponto em que o hermano Branham dijo que esta última idade se converteria em uma idade efesiana. Ele dijo ou não dijo? Eu quero ler onde ele dijo esto. Este está em um sermão que ele predicou chamado Una Paradoja, 17 de janeiro de 65. E nos prometeram outro Efésios. Está prometido um outro Efésios para a igreja. Se predice aqui em las Escrituras, assim que creio que estamos vivendo em Éfeso novamente. Pero agora, em los últimos dias, a palavra nos dá a compreensão de que entenderemos esto, porque vendrá uma edad de Éfeso. E aqui estamos. Isso está se cumprindo, está dizendo aqui, irmão Branham. E quanto mais prometeu, mais se vê em la Bíblia, incluso en esta mesma época em la que vivimos, los Efésios novamente, desde a idade da igreja. Temos 7 edades da igreja e nos prometeu que em la idade da igreja de Laodiceia haveria outro Efésios. Isso mesmo. E aqui estamos, dijo ele. Aqui estamos. E você sabe, hermanos, que em seu livro de las edades, o hermano Branham dividiu as edades em fechas, ¿sí? E hasta algum tempo atrás, nós não dávamos muita importância para estas fechas, pero depois desses estudos, nós nos quedamos mais atentos para isto, porque aprendemos algumas coisas muito preciosas. Porque veja, o hermano Branham, por exemplo, dividiu a primeira idade da igreja de Éfeso, que empezaria ou começa do ano 53 hasta o ano 170. A idade de Esmirna empieza então deste ano e vai estar no ano 312, creio eu, ¿sí? Algo por aí. ¿Sí? Isso é importante de você guardar essas fechas, pelo menos essas primeiras duas. Por que isto, irmão Diógenes? Porque não sei se o irmão Branham sabia disso, mas quando você vai estudar os estudos que foram escritos nesta primeira etapa, esta primeira idade da igreja, a idade de Éfeso, quando você lê todos os estudos dos padres que escreveram, que ensinaram, quando você lê a patrística desse período, você vai se dar conta de algo muito maravilhoso. Todos os padres desse tempo ensinaram, em verdade, solamente o que os primeiros apóstolos ensinaram. Você não vai encontrar neste período nenhuma escritura, nenhum livro de nenhum padre ensinando, por exemplo, as 3 pessoas da deidade. Eles não ensinaram isso. Não hace parte da enseñanza dos padres de Éfeso. Você também não vai encontrar neste período nenhuma escritura desses padres dizendo que Jesus era Deus mesmo. Você não vai encontrar. Estes padres jamais chamaram Jesus de Deus. Jamás. Jamás disseram dele Deus mesmo. E nenhum desses padres fizeram de Jesus um outro Deus ou um Deus menor, como fizeram depois na outra idade, a idade de Esmirna, que nós vamos estudar amanhã. Hoje vamos estudar Éfeso. Amanhã vamos estudar as heresias que começaram a ser predicadas na outra idade, a idade de Esmirna. Essas coisas que eu disse agora, a doutrina da Trindade, da unicidade que hace de Deus, de Jesus Deus mesmo, ou Jesus seu próprio Padre, ¿sí? A enseñanza de que Jesucristo é um hijo criado, um Deus menor, um ángel. Todas essas enseñanças heréticas começaram a ser predicadas a partir, irmãos, depois do ano 170. A partir do ano 185 já começam as primeiras enseñanças heréticas. A primeira enseñança herética foi de Noeto, que ensinou que Jesucristo era Deus mesmo. Pero hasta esse tempo nada ensinou isso. Eles chamaram Jesus de Deus, pero da maneira como está na Bíblia, não haciendo de ele Deus mesmo, pero haciendo de ele el Hijo de Deus que reflejava su Padre e Deus, porque por meio de ele, su Hijo Deus se tornou conhecido para a sua igreja.
Então, é isso que vamos estudar hoje. E quando você compara essas ensinanças dos padres com a ensinança do irmão Branham, você vai ver que ele não ensinou nada diferente do que eles ensinaram. Vê por que é tão importante isto? Então, não creio que ele estudou cada ensinança, leu todos os estudos, mas eu creio que ele foi guiado por Deus para separar e criar esta fecha. 170 é um ano peculiar. Hasta este ano, nadie ensinou essas outras heresias que iriam vir depois. Amém, hermanos? Vocês estão compreendendo isso hasta aqui? Então, veja, ele disse que ele se preocupava com esses estudos, viu a importância que havia nesses estudos. E ele disse que, mientras estava leyendo, se deu conta de que, por meio de seu ministério de enseñanza, Deus estava, por meio de ele, repetindo a mesma enseñanza de esses padres. Ele disse em seu sermão, a escritura em la pared. E em minha oficina, neste momento, estou estudando a los padres Antiniceia e puedo ver em las escrituras como estamos repetindo a idade passada. Ou seja, quando o irmão Branham estava estudando e lendo esse 58 e viu que o que ele estava ensinando era a mesma coisa que esses padres estavam ensinando, ele se deu conta que Deus estava guiando ele. Ele não predicou nenhuma heresia. Ele não predicou nenhum erro doutrinário. Então ele disse: Deus está nos guiando, irmãos. Estamos vivendo, estamos repetindo a idade passada de Éfeso. Sim, Deus lhe chamou para ser isto. Amém. Então, hermano Branham disse que esses estudos de los padres eram uma prova infalível da palavra de Deus. Vê a importância que ele dava para esses estudos, irmãos. E outro sermão que eu quero ler aqui, esse dia en el Calvário. Muestre-me uma cita em la Bíblia onde alguma pessoa haya sido bautizada em nome de Padre, Hijo e Espírito Santo. Ou traga a mi escritório a história da igreja, que muestre onde alguém haya sido bautizado em nome de Padre, Hijo e Espírito Santo. Senão, hasta depois de 300 e tantos anos depois da morte do último apóstolo, quando foi organizada a Igreja Católica. Agora, tenho os padres antes de Nicéia, e todos os historiadores e todo, allí em mi estúdio, a história antiga mais sagrada do mundo, as únicas pruebas infalíveis que temos. Ou seja, ele tinha esses escritos de los primeiros padres como uma prova infalível do Evangelho de Jesucristo. Porque, como ele nos dijo, Deus entregou por meio de seus apóstolos e desses terceiros grupos de testigos o mesmo Evangelho. ¿Sí? Então, você pode confiar nas coisas que vamos ler aqui. Vamos ler alguns dos escritos desses padres. Ele disse: são provas infalíveis. E veja, irmão Branham estava tão emocionado com esses estudos que em uma cinta, um sermão que ele predicou na idade de Esmirna, ele vai ler para a igreja trechos desses livros. Eu não vou ler aqui, mas você tem esse sermão traduzido. La idade da igreja de Esmirna, parágrafos 9 e 10. Ele vai ler aqui várias páginas. Ele cita aqui, página 412, e vai lendo com a igreja. Por que isso? Porque ele incentivava a sua igreja, seu tabernáculo, a ler esses estudos também. Incentivava os seus ministros, aí os seus associados, a ler também. Hasta para poner a prueba o que ele estava ensinando. Veja o que os padres ensinaram. São pruebas infalíveis da Bíblia e são pruebas infalíveis de que eu estou ensinando a vocês. É a mesma enseñanza de nossos padres. Se não for, hermanos, este mensaje não pode nos convertir a seus corações. Então, ele estava muito emocionado com isto. Em outro sermão dele, La Reina de Sabá de 61. Agora, se não conhece a palavra, como sabrá a señal? Estas señales. Tienes que conhecer a palavra para saber de que estás hablando. Se tomas a concepção de um homem, então nunca entendiste como Pedro entendeu. Então formularás tu própria ideia ao respeito. Veja, esses estudos de los padres nos ajudam também a não formar nossas próprias ideias a respeito da enseñanza deles, ou da enseñanza dos apóstolos. Depois ele vai dizer: ora, para ver se isso é correto ou não, regresse
y busque a los padres preniseicos. Regrese a ellos, busque a ellos, lea lo que ellos escribieron. Amén. Entonces yo quiero aquí hacer algún paralelismo de alguna cosa que el hermano Branham enseñó, que algunos ministros de mensaje no creen. Él enseñó algunas cosas, ellos no aceptan, dicen que es un error, o que él no era un profeta de Dios, era un trinitario, dicen varias cosas. Y vamos a comparar lo que él enseñó con los padres, y usted va a ver que lo que él enseñó, sin embargo, algunos pastores del mensaje no aceptan, fue la misma cosa que los padres enseñaron. Por eso es importante ese paralelismo, ¿sí o no? Yo quiero leer aquí rápidamente una pasaje de la Biblia que el hermano Branham leía y explicaba, Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo que el hermano Branham enseñaba esa escritura? ¿Y cómo que los padres enseñaron? Vea que el hermano Branham usaba esa escritura, así como otras, para mostrar que el Hijo de Dios tuvo una preexistencia. Es una cosa que debería ser aceita por todos, pero no. Créame, hay ministros en ese mensaje que no creen que Jesucristo tuvo una preexistencia. Porque como eles hacen de Jesucristo el propio Dios, entonces ellos no pueden admitir que Dios tuvo a su lado un otro ser que no fuese él mismo. Un ser distinto de él. Entonces ellos tienen que hacer de Jesucristo el Hijo la misma persona, el mismo ser de Dios. Y el hermano Branham hacía una diferencia. Él enseñaba que Jesucristo tuvo, sí, una preexistencia, que por medio de este Hijo Dios creó todas las cosas. Es un sermón, Actitud y quién es Dios, de 50, él dijo, y allí en ese gran espacio donde nadie puede medir en tu mente, además, en ese espacio, la eternidad, este es Jehová Dios allí. Y al principio se nos enseña que el Logos o el Hijo de Dios salió de Dios. Allí Él está diciendo para usted, aquí, que el Hijo de Dios tuvo una preexistencia. Sí, en sus oraciones el hermano Branham decía, gracias Señor porque tú criaste todas las cosas, el cielo y la tierra, por medio de Jesucristo tu Hijo. Entonces ese Hijo tuvo que estar con Él allá, ¿sí? Entonces, Él hacía una diferencia. Pero vea, en este mensaje, cuando Él va a leer esto aquí, esto fue un servicio de campaña de sanidad divina, las campañas Branham, en Cleveland, Ohio, en una carpa. Y había allí, en aquel tiempo, un público mixto. Había allí trinitarios, ¿sí? Unitarios, testigos de Jehová, bautistas, de todo, ¿sí? Y entonces, cuando los católicos, o bautistas, o trinitarios escucharon eso, seguramente que se alegraron, porque es una enseñanza dos trinitarios. Oh, el hermano Branham cree que su Hijo Jesucristo tuvo una preexistencia. Ah, entonces el hermano Branham debe ser un trinitario como nosotros. Algunos deberían pensar esto. Pero si alguno pensó esto, después de que el hermano Branham va a decir luego a seguir, dejó ellos confusos. Porque después de eso, vea lo que le va a decir. Ahora, yo no creo en la filiación eterna. Es la principal enseñanza de los católicos, de los trinitarios, que el Hijo es eterno. Sin embargo, ser una otra persona de Dios es eterno, porque es Dios mismo para ellos. Y Él está diciendo, no, el Hijo no es eterno, si no sería Dios. El Hijo tuvo un principio. Ellos se quedaron muy confusos y quizás molestos, pero ¿cómo? Si el Hijo tuvo una preexistencia, como nosotros trinitarios creemos, entonces Él tuvo que tener tenía que ser un Hijo eterno. Y ahora el hermano Branham dijo, no, Él tuvo un comienzo, Él tuvo un principio. Y vamos a ver que esta fue la misma enseñanza de los padres hasta el año 170. Ellos enseñaron de la misma manera. Y aquí Él va a decir, entonces, como Él tuvo una filiación eterna, ¿de qué manera? Si es realmente una filiación eterna, ¿cómo podría ser un hijo? Tenía que tener un comienzo, un principio para ser un hijo. Amén. Y vea, los trinitarios hoy creen que el hijo es eterno. Pero hay una cosa que los trinitarios no saben. Su papá trinitario, o sea, el padre que creó esta doctrina, esta enseñanza, se llamaba Tertuliano. Él fue el que creó esta enseñanza. En el siglo 3, vea, hasta la edad de Éfeso, hasta el siglo 2, nadie enseñó esto.
que Deus tinha 3 pessoas, se divide em 3 pessoas, ou que tinha um Hijo eterno. Nada ensinou isso. Este começou por essas 3 pessoas da divinidade, começou a ser predicado ou ensinado por Tertuliano. Pero o papá de los trinitários, Tertuliano, não ensinou a filiação eterna de Jesucristo. Uma grande paradoxa, sim? Porque hoje os cristianos trinitários creem na filiação eterna. Por quê? Se quem criou essa ensinança não criou, não aceitou isto. Veja, isto depois foi modificado. A filiação eterna foi añadida, é assim que se diz, esse dogma da Santíssima Trindade. Por que isto? Porque esse dogma não pertence à Bíblia, irmãos. Então, sempre passaram por reformulações. A cada concílio acrescentavam, sacavam alguma coisa. Sim, porque isso não é bíblico, não é apostólico. Sim? Então, eles não sabem disso. Agora, veja, vamos continuar aqui com essa leitura do sermão do irmão Brana. Depois ele vai dizer, então, ele foi o primeiro Deus, Jeová. Imaginemos agora como um pequeno drama para que lo entendam. Vamos sair do espaço onde não existe nada. Hagamos que seja uma pequena luz branca, como uma luz mística, como um halo. E esse foi o Logos que salió de Deus no princípio. Este foi o Hijo de Deus que salió del seno del Padre. Estava tendo seu princípio, seu começo. ¿Sí? E ele vai dizer mais, era uma parte de Deus que salió de Deus. Agora mira, esto é como um niño jugando frente a la puerta del Padre. Era el Hijo de Dios, el Logos. Estranha essa comparação, sim? Jesus allí estava como um niño que estava jugando delante del Padre. E isso é bíblico? Sim. Quizás o irmão Brana nem supiese de isso, mas ele estava citando na Escritura. Porque há escrituras que falam da preexistência do Hijo de Deus e que os ministros de mensagem não aceitam. Pero há uma escritura em Provérbios 8, e Provérbios 8 habla de sabedoria. E esta sabedoria está falando do Hijo de Deus que teve uma preexistência. O Hijo que Deus engendrou, não criou, não é uma criação. Foi por meio de seu Hijo que Deus criou todas as coisas. E então você vai ler allá em Provérbios 8, a partir do verso 27 adelante. Quando componia os cielos, allí estava eu, o Hijo Jesucristo que está falando aqui. Allí estava eu, quando señalava por compás la sobrefaz del abismo, quando afirmava os cielos arriba, quando afirmava as fuentes del abismo, quando ponia ao mar su estatuto e a las águas que não passassem su mandamento, quando señalava os fundamentos da terra. Ou seja, Jesus aqui está dizendo, eu estava com Deus aí o tempo todo, criando as coisas junto com Ele. Ou antes, Deus usou Ele para criar todas essas coisas. Com Ele estava eu, ordenando-lhe todo. Sim, por que isto? Porque Jesus foi o agente da criação de Deus. E fui sua delícia todos os dias, teniendo solaz delante de Ele em todo tempo. Esta expressão, esta palavra teniendo solaz, em outras traduções que encontrei em suas Bíblias em espanhol, está aí regocijo. Esta palavra em original hebraico, estamos explicando isso, onde estamos tendo essas reuniões, a palavra já é sashak. E a palavra sashak significa divertir-se, ou mais precisamente, rugar. Então, ele riu aqui em Provérbios, está dizendo, eu estava rugando delante de meu Padre. Não foi a mesma figura que o irmão Brando usou? Veja, ele estava sendo bíblico ou não estava, irmãos? Sim, irmão Brando era bíblico. E veja, os padres prenicênicos da idade de Éfeso ensinaram que esta sabedoria de Provérbios 8 era, sim, o Hijo de Deus. Sin embargo, nossos pastores de mensagem não aceitam isso. Por pouco importa. Me importa saber que o irmão Brando ensinava assim e me quedo com isto. Amém. Agora, veja, vamos continuar, porque o irmão Brando vai dizer umas coisas boas aqui. Essa mensagem não foi traduzida para espanhol, todavia. Seria bueno que algum dia a voz de Deus pudesse traduzir isto para os irmãos. Agora que disse, vou repetir, esto é como um niño jugando frente à porta. Era o Hijo de Deus, el Logos. E puedo verlo allí afuera, e ele falou e dijo que haya luz. Deus, por meio de seu Hijo, dijo haya luz. Quer dizer que aquela luz não era o Hijo, sim? Há alguns dizendo que é.
E vamos tocar esse ponto, eu vou volver a este ponto aqui daqui a pouco, daqui a um rato, está bem? Ele vai dizer mais aqui, de onde assim, o sol começa a existir, e luego puedo verlo, lo miró, puedo verlo hablar a este mundo suspendido allí como um carámbano, sei lo que sei allá, e lo mudou aqui, puedo ver esta pequena luz a salir, agora temos dois, el Padre, e del Padre vino la luz, el Hijo. Vea, el Hijo era uma luz, pero não aquela luz criada. Porque Deus, por meio dessa luz, desse halo de luz mística, dijo, haja luz. Então, uma luz criou uma luz. ¿Sí? La luz engendrada de Deus, su Hijo Jesucristo, por meio de Ele, se cria, então, a luz. Pero agora, o irmão Branham dijo aqui, agora temos dois. ¿Sí? El Padre, Deus, e agora este Hijo que Deus engendrou. Veja, o irmão Liveio disse que sempre as pessoas chamavam ele de dualista, de testigo de Jeová, porque ele repetia a mesma coisa aqui que o irmão Branham estava dizendo. Então, como já he dito aqui em outra oportunidade, não é o irmão Liveio que estão chamando de predicador de dos deuses, é o irmão Branham. Porque Liveio disse, eu solamente estou leyendo e repetindo o que ele disse. Solamente isto. E o irmão Branham não está ensinando aqui dos deuses. Não está ensinando aqui duas pessoas de uma deidade. Não está ensinando aqui Jesus como um Deus menor, um pequeno Deus. Nada disso. Está ensinando que Deus, o único Deus, teve um filho. Só isto. E essa enseñança bíblica, essa enseñança de los apóstolos, essa enseñança de los terceiros testigos de Deus, los padres pré-nicéicos, eles ensinaram isso, que Deus, o único Deus, teve um filho, que não era Deus, pero Deus se manifestou, se tornou conhecido, declarado por meio deste filho, que também foi hecho a sua imagem e semelhança. Essa é a enseñança do irmão Branham. O irmão Branham, em um sermão, não sei se está aqui, não sei se vou ler, ele disse, Deus hizo a Jesucristo, aquele Logos que saiu de Deus, a sua imagem e semelhança. Então, veja, se eu creio que vou ler aqui, vou ler isto aqui, porque neste mesmo mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele vai volver àquele ponto daquela escritura que lemos de Gênesis. Porque ele vai dizer, bem, se vocês se fijam bem em Gênesis 1, 26, tomemos primeiro a primeira parte, Deus dijo, hagamos, bem, hagamos ao homem a nossa imagem. Por supuesto, nós nos damos conta que ele está falando com alguém. Ele estava falando-lhe a outro ser, não a si mesmo. Deus não estava platicando com outro ofício de si mesmo. Deus não estava platicando com seus pensamentos, porque agora aqui, o Hijo Jesucristo não era mais um pensamento, ele antes era, mas agora era o Logos. Logos é palavra hablada, pensamento expressado. Ele estava falando com um ser real, personal. A este Hijo, irmão Branham dijo que Deus lhe disse, hagamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sim, ele vai dizer aqui depois. Então ele dijo isto, hagamos. Quem está dizendo aqui? Padre e Hijo. Hagamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Então, o irmão Branham dijo que Deus estava falando com alguém. Assim é? A palavra alguém é um substantivo masculino, que significa um indivíduo, um sujeito, uma persona. Se ele estivesse platicando com ángeles, então ele deveria ter dito que Deus estava falando com outros seres. Pero era com alguém, um ser. Amém, irmãos? Amém. Agora, veja, o que o irmão Branham, então, como ele disse, estava tentando mostrar aqui, é de que ele creía na enseñanza apostólica da pré-existência do Hijo de Deus. E que, em verdade, foi a mesma coisa que os padres pré-nicéicos da idade de Éfeso ensinaram. É isso que ele está dizendo aqui. Está claro aqui isto para você, igreja? Amém? Então, eu vou ler algo aqui que alguns desses padres da idade de Éfeso ensinaram. O padre Inácio de Antioquia escreveu sua carta aos magnésios no ano 100. A idade de Éfeso vai estar que ano mesmo? 170, sim? 170, pode dizer.
170. Esta carta foi escrita no ano 100. Então, pertenece, sim, à idade de Éfeso. Correto? Verdade que sim? Veja o que o Padre Inácio está dizendo aqui. Solo há um Deus que se manifestou a si mesmo. Deus manifestou a si mesmo, tornou a si mesmo conhecido através de Jesucristo, su Hijo, que é sua palavra salida del silêncio. Que enseñança estranha. ¿Por que salida del silêncio? Porque Deus não havia hablado nada todavia. A primeira palavra que Deus dijo era esse logos que saiu, porque é um pensamento que foi hablado, expressado. Então, quando esse hijo foi engendrado, nasceu, e nasceu aqui, esse padre dijo, era um ser que saiu del silêncio. Ou seja, ele foi o primeiro ser engendrado por Deus. Eu disse engendrado, não criado. Não foi a primeira criatura. Porque Deus se manifestou, disse Inácio de Antioquia, a si mesmo por meio desse hijo. Porque esse hijo saiu de ele, tendo a mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza de Deus. Por isso que foi uma imagem de Deus perfeita. Esta foi a enseñança dos padres. Outro padre, Justino, anos 155. Aún está dentro da idade de Éfeso, sim ou não? Sim, sim. Vê o que esse padre efesiano dijo. De hecho, como já he señalado, a medida que aprendemos de los recuerdos dos apóstolos, do que os apóstolos nos ensinaram, Ele é o unigênito del Padre do universo, particularmente nascido de Ele como palavra e poder, e luego nascido de la Virgen como homem. Justino está dizendo que o Hijo de Deus tuvo dois nascimentos. Primeiro nasceu como a palavra, quando Deus lo engendrou antes da criação de todas as coisas, e depois quando ele nasceu de uma virgem. Dois nascimentos. Primeiro em teofania e depois hecho carne. Amém. Veja, este Justino, ¿sabe quem foi este homem? Ele foi maestro de Irineu. Irineu tuvo dois maestros, Policarpo e Justino. E Irineu teve mais tempo com este Justino. Quando Irineu conheceu Policarpo, Policarpo já era um ancianito. Pronto, foi martirizado, foi morto em la hogueira. Assim que se diz, hogueira. Então, Irineu teve mais tempo que este Justino, mas o que eles ensinaram foi a mesma ensinança dos apóstolos. Amém. Eu quero ler mais alguma coisa aqui de Justino. Ele escreveu isto para Trifón, diálogo com Trifón. Trifón era um judío que não aceitava que Deus tinha um filho. E créame, temos neste mensagem ministros que não creem que Deus tem um filho. Porque se eles pensam que o filho é solamente um ofício de Deus, então não há filho. Então, para contestar este judío Trifón, Justino dijo: em sabedoria também se disse, como te dije lo que sucede todos os dias, recuerde decirte lo que ha sido desde a eternidade. El Senhor me ha formado como el princípio de sus caminos para sus obras. Antes del tiempo puso mi fundamento al principio, antes de hacer la tierra. Antes de hacer las profundidades, antes de hacer las fuentes de las aguas. Não sei se você está compreendendo, pero Justino aqui está explicando que aquela sabedoria de Provérbios 8 é o Hijo de Deus. É de ele que ele está falando aqui. E você percebeu que o irmão Branham também coincidia com essa interpretação. E agora você está vendo que há um padre aqui da igreja de Éfeso dizendo a mesma coisa. Então, antes de hacer las fuentes de las aguas, antes de poner los fundamentos de las montañas, me engendró delante de las colinas. Después de que terminó la cita, continué. Oyentes, entiendo si prestaste atención que esta descendencia es engendrada por el Padre antes de todas las criaturas. La palabra la hace claramente entendida. Todos estarão de acordo em que ele que se genera é numericamente distinto del que lo genera. Ou seja, Justino está dizendo que esse hijo que foi engendrado era um ser distinto daquele que o generou, que o engendrou. Não é o mesmo ser. É um ser numericamente distinto. Por quê? Porque eram dois. Um era Deus e outro era o Hijo de Deus. Não era divindade, era o Hijo de la divindade.
Era el hijo de la deidad. Amén. Vea, voy a leer aquí un otro testigo de esta edad de Éfeso, un apologista llamado Hermas, el pastor de Hermas. Él escribió su carta en el año 150, está dentro de la edad de Éfeso, ¿sí, hermanos? El Hijo de Dios nació antes de toda la creación. ¿Esto es o no es preexistencia? ¿Esto es o no es la misma cosa que el hermano Branham enseñó? Aunque fue el consejero de su padre para la creación. ¿Por qué que los padres enseñaban que Jesús era consejero de su padre, de Dios para la creación? Porque Dios usó su Hijo para crear todas las cosas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo que los padres preniceicos de Éfeso enseñaron acerca de Génesis 1:26. Usted já viu como que o hermano Branham interpretava? ¿Sí? El hermano Branham decía que allí era un diálogo entre Dios con su Hijo. Dentro de este mensaje hay predicadores diciendo que el hermano Branham después cambió su enseñanza, diciendo que allí era una plática de Dios con ángeles. No, él nunca cambió su enseñanza. En 65 él dijo, la primera cosa que yo empecé en 33 hasta hoy, estoy empezando en la misma cosa, yo nunca cambié un tilde de mi doctrina. Nunca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que esses padres enseñaron? Voy a leer la carta de un otro apologista llamado Bernabé. No es el mismo Bernabé de los libros de Hechos. Es un otro apologista que no año 135 escribió esto que yo quiero leer aquí para ustedes. Aún así, mis hermanos, si el Señor sufrió por nosotros, aunque fue el Señor del mundo entero, a quien Dios ha dicho desde la creación del mundo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Bernabé está diciendo que Dios dijo para su hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y las escrituras hablan de nosotros cuando él dice, le dice al hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que gobierne sobre las bestias de la tierra, las aves del cielo y los peces del mar. Y viendo que éramos una buena creación, el Señor dijo, crece, multiplícate y llena la tierra. Eso es lo que dijo el Hijo. Dios por medio del Hijo dijo y creó esas cosas. Entonces vea, tenga en cuenta, hermanos, que antes de que surgiera cualquier doctrina trinitaria, unitaria o ariana, vemos que así es como los padres de la edad de Éfeso enseñaron sobre Génesis 1:26. Ellos no están enseñando aquí una trinidad de tres personas de Dios, ni una dualidad que Ario veio enseñar de allí 3 siglos después. No, él está enseñando la misma enseñanza de los padres. Voy a leer ahora una carta de Irineo, es un libro en verdad, Irineo contra las herejías. Pero él está hablando aquí de Jesucristo, el Hijo, el mismo que formó a Adán en principio, con quien también habló el Padre, diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, Irineo está diciendo que Dios habló con su Hijo cuando dijo, hagamos al hombre. Vea, Irineo fue discípulo de Policarpo, Policarpo foi discípulo de Juan, Juan foi discípulo de Jesucristo. Se você seguir esta linha apostólica, você não vai se perder, hermanos. Amém? Em outro livro, não, é o mesmo livro de Irineu contra as herejías, ele vai dizer mais. Então, os judeus se alejaram de Deus sem querer receber sua palavra, pensando que podiam conhecer a Deus diretamente por el Padre sem a palavra, é decir, sem el Hijo. Você não pode conhecer Deus, a palavra, sem su Hijo. Não pode. Ignorando al que em forma humana havia hablado com Abraão e Moisés, dizendo, vi la aflicción de mi pueblo en el Egipto y bajé para liberarlos. Esto es lo que el Hijo, que también es la palabra de Dios, preparó desde el principio. El Padre no necesitaba de ningún ángel para crear el mundo y formar el hombre para que él hizo el mundo. Ni necesitaba ayuda en la organización de las criaturas, la economía de los asuntos humanos, porque ya tenía un servicio perfecto, su Hijo, ¿sí? Y incomparable, lo ayudó, fue para todas las cosas, por su progenie, o sea, por aquel que le engendró, y su figura, es decir, el Hijo y el Espíritu, la palabra y la sabiduría, a lo que todos los ángeles sirven y están sujetos.
Ireneu está aqui combatendo, peleando contra uma falsa enseñança que começou naqueles dias. Judíos, gnósticos estavam ensinando que Deus havia hablado com ángeles, que Deus criou todas as coisas por meio de ángeles, que Deus havia dicho para esses ángeles, hagamos o homem a nossa imagem. É uma enseñança herética, combatida pelos primeiros padres. Agora veja, nós temos predicadores ensinando este gnosticismo dentro da mensagem. Ha sido de William Branham gnóstico. Essa enseñança gnóstica foi escrita em um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Judas, que se perdeu por muitos séculos. Em 1978, encontraram uma tumba no Egito e dentro dessa tumba estava uma cópia deste livro. Traduziram e neste evangelho apócrifo há uma parte, eu leí, e lá está escrito: Deus usou seus ángeles para criar Adão. Uma enseñança herética. Os primeiros padres disseram: não, isso é horror, Deus não usou ángeles para criar. Deus criou por meio de seu Hijo Jesucristo. Vamos ver mais. Não foram os ángeles que nos formaram, não foram. Os ángeles não puderam fazer uma imagem de Deus. Deus nos ha hecho a imagem de Ele e de seu Hijo. Graças a Deus. Esta é a enseñança apostólica. Esta é a enseñança dos padres da idade de Éfeso, que agora, nesses últimos dias, volveria a ser uma idade efesiana, sim? Hermano Branham repetiu o mesmo que eles ou não? Então, esses ministros de mensagem que ensinam outra coisa, não estão crendo, não estão aceitando o que o hermano Branham disse. Amém. Graças a Deus. Agora veja, o hermano Branham ensinava que Deus era um ser sobrenatural e esse ser sobrenatural que é Deus, o único Deus, não há outro Deus, engendrou um outro ser sobrenatural também. Sobrenatural porque foi hecho a sua imagem e semelhança. Tinha um corpo celestial, sim, que foi um corpo teofânico. Ele disse em sua mensagem: muéstranos o Padre e isso nos bastará, de 53. E quando lo hizo todo que parecia agradável e bueno para ele, agora ele disse: hagamos, plural porque são dois, sim? Não é Deus e ángeles, não é esse tipo de plural, é Deus com seu Hijo. Você já compreendeu isto? Sim? Hagamos, o homem a nossa própria imagem. E aqui está um ser sobrenatural. Está se referindo a Deus. Aquele que não se poderia ver, Deus, o Padre, nunca foi visto, nunca será visto. O Padre, Deus, nunca será visto. Ele é todo o universo e allí está Ele. E agora aqui está o Hijo, que é o Logos que saiu de Ele, hecho a sua imagem. Um ser sobrenatural que saiu do princípio. Vê o que está dizendo aqui? Ele não disse antes que Deus estava falando com outro ser? Sim, ele está dizendo agora: Deus é um ser que engendrou um outro ser. Hermanos, isso não é enseñança católica. Isso não é enseñança trinitária. Os trinitários não ensinam que Deus é um ser e que seu Hijo é um outro ser. Não. Como que os trinitários ensinam? Eles dizem que o Padre, o Hijo e o Espírito Santo são três pessoas, mas são três pessoas de um solo ser, Deus. Os unitários dizem que os ofícios de Padre, Hijo e Espírito Santo são ofícios todos de um solo ser, Deus. E hasta que eles estão corretos, mas o problema é que eles quitam a existência do Hijo de Deus como um ser sobrenatural, personal, que Deus realmente generou. Eles não creem nisto. Então, o hermano Branham não está ensinando nem Trinidade, nem unicidade, porque ele está dizendo que Deus é um ser que engendrou a um outro ser. E essa é a enseñança apostólica, porque já li aqui para você, de um padre que disse que eles são numericamente distintos. Sim? Aquele que foi engendrado é numericamente distinto daquele que o engendrou. Por quê? Porque não é o mesmo ser dele. Se Jesucristo fosse o mesmo ser de Deus, ele teria que ser Deus mesmo. Então, não poderia ter um começo, um princípio, como o irmão Branham disse que um hijo tem que ter. Ele seria um católico, um trinitário. Ele disse: não crê em filiação eterna. Se é hijo, tuvo que ter um princípio. Amém.
Entonces, ¿en algún momento el hermano Branham cambió su enseñanza? No, no cambió. Existem alguns sermões que não foram traduzidos corretamente, onde o irmão Branham criou uma situação. Eu creio que eu vou ler aqui. Está em sua mensagem, uma super señal. Vou ler como está no original inglês. Mirem a Deus e suas maneiras de obrar. Quando Ele criou os cielos e a terra, convocou os ángeles e Ele dijo, vamos. E todo lugar em la escritura onde Ele hizo algo, em la maioria das vezes, não eu, sino mi Padre. Então, o irmão Branham aqui está dizendo, está criando uma situação onde Deus chama os ángeles e dijo, vamos, venga, vamos contemplar, venham contemplar lo que eu e mi hijo agora vamos fazer. Porque o irmão Branham dijo que aqui são as palavras del Hijo Jesucristo, não eu, sino mi Padre, ou seja, não era o Hijo que criava as coisas. As obras não eram del Hijo, era de Deus que estava em ele. La doutrina não era del Hijo, la enseñanza não era del Hijo, era de Deus que lhe deu, que lhe ensinou. Então, aqui, o irmão Branham está dizendo que allí não era o Hijo criando, era Deus, seu Padre, por meio de ele criando. E Deus chamou os ángeles para contemplar-se. Por que contemplar? Porque você sabe que em Hebreus, os ángeles são chamados allí de administradores de nossa salvação. Então, quando o irmão Branham disse que Deus estava allí criando o homem, que foi a corona de sua criação, os ángeles deveriam estar sabedores de isso, porque eles seriam nossos administradores. Pero vea, hicieron a tradução deste mensagem e cambiaram a palavra vamos por hagamos. Então, nossos ministros de mensagem, com essa tradução, ao lerem isso, estão dizendo, irmão Branham se tornou gnóstico, cambiou sua enseñança, porque agora está dizendo que Deus criou o homem por meio dos seus ángeles, quando ele disse, hagamos, pero ele não disse hagamos, ele disse vamos. Allá em el texto em inglês, e quando você escuta o áudio, ele disse let us, vamos. A palavra hagamos na Bíblia em inglês é let us make, hagamos, sim? E make não é a mesma coisa como o verbo to do, hacer. To make é criar, engendrar, produzir, fabricar. Então, nunca, como disse Ireneu, Deus estava usando ángeles para criar, para produzir, para engendrar. Era por meio de seu Hijo, que era uma imagem de Ele, que estava fazendo essas coisas, criando. Sim? Então, temos essa tradução equivocada e os ministros usam isto para dizer que o irmão Branham cambiou sua enseñança. Não há outros exemplos mais do que isso. Pero este é usado por eles para dizer que muitas vezes, de muitas maneiras, o irmão Branham provou ou dijo que Deus falou por meio de ángeles. Não, irmãos. É uma tradição dentro da mensagem. Não há absolutamente nenhum sermão onde o irmão Branham tenha cambiado essa sua enseñança, que era de ele e dos apóstolos e dos padres pré-nicênicos. Ele nunca cambiou isto. Amém? ¿Está claro isto? Amém. Agora, veja, eu dije que ia falar um pouco sobre aquela questão, porque o irmão Branham dijo que Deus, por meio de seu Hijo, dijo, haga luz. ¿Sí? Então, vou ler aqui de novo. Agora mira, esto é como um niño jugando frente à porta. Era o Hijo de Deus, el Logos, e eu puedo verlo allá afuera. E ele falou e dijo que haya luz. Então ele está dizendo que essa luz não era o Hijo sendo criado, ¿sí? Sí, era uma criação de Deus por meio de seu Hijo. ¿Sí? Agora veja, é isso que ele está dizendo. Eu tenho um outro estudo muito amplo, onde demonstro que o irmão Branham nunca ensinou que aquela luz era o Hijo de Deus, nunca ensinou. Pero nós temos ministros de mensagem e alguns são buenos homens, sim, são buenos homens de Deus, pero têm essa opinião. Pero se eles se quedassem solamente com o que o irmão Branham ensinou, e se quedassem com o que os padres pré-nicênicos do irmão Henrique ensinassem, não estariam dando essas opiniões de que aquela luz era o Hijo. Porque veja, você já se deu conta como o irmão Branham ensinava assim? Vou ler como que um padre dessa idade ensinou. Padre Melito de Sardes escreveu uma carta escrita no ano 170, exatamente quando termina a idade de Éfeso, sim? Veja como ele explicou isto.
recopilamos extractos de la ley y de los profetas acerca de las cosas que se han declarado acerca de nuestro Señor Jesucristo, para demostrarle a su amor que este ser es la razón perfecta, la palabra de Dios, el que fue engendrado antes de la luz. Entonces aquella luz no era el Hijo de Dios, fue engendrado antes de la luz. Y no fue lo que el hermano Branham enseñó. Sí, Dios por medio de su Hijo haga luz. Oh, es bueno saber que el hermano Branham era apostólico. Gracias a Dios. Vamos a leerle Irineo, que aprendió con Policarpo, que aprendió con Justino, que aprendió con Juan, que aprendió con Jesús. Vamos a leer Irineo. Con respecto a Cristo, la ley, los profetas y evangelistas proclamaron que nació de una virgen, que sufrió en una viga de madera, que apareció de entre los muertos, que también ascendió al cielo y fue glorificado por el Padre, y que Él es el Rey eterno, que Él es la inteligencia perfecta, la palabra de Dios que fue engendrada antes de la luz. Aquella luz no es el Hijo. No. Hay ministros que vêm de fuera nos importar essa enseñanza. Estava escutando um vídeo de um ministro, creio que africano, e alguém estava interpretando. Sabe, irmã, aquela luz de Gênesis 1:3, ela é Hijo de Deus. Oh, não é a enseñanza de William Branham. Não é a enseñanza dos padres apostólicos. Me quedo com o que os padres me ensinaram. Nunca mi coração vai me converter a uma enseñanza que não é de ellos. Amém, hermanos? Amém. Agora vea, eu dije a você que Tertuliano, el criador de la Trinidad, não enseñaba que el hijo era um hijo eterno, ¿sí? Recuerda que eu dije esto? Los trinitarios creen, pero quem criou essa enseñanza não creía, não enseñó esto. Tertuliano dijo que el hijo tuvo um princípio, e Tertuliano dijo que aquela luz que foi criada era hijo quando foi criado. Quer ler isso? Eu vou ler para você. Tertuliano. Entonces, por lo tanto, la misma palabra adquiere su propia forma y vestimenta gloriosa, su propia expresión sonora y vocal. Cuando Dios dice que haya luz, este es el nacimiento perfecto de la palabra cuando proviene de Dios. Tertuliano enseñaba que aquella luz de Génesis 1:3 era el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos predicadores en ese mensaje predicando la misma cosa de los padres de los trinitarios. Qué paradoja, ¿sí, hermanos? Que cosa. Outro escrito de él. Su primera declaración se hace cuando el Hijo aún no había aparecido y Dios dijo, hágase la luz, haya luz, y fue la luz. Inmediatamente aparece la palabra, que es el Hijo, tendo un principio allí. Sí, el Hijo tuvo un principio, mas no era aquella luz allí. Aquilo fue una creación. Amén, hermanos. Y el Hijo de Dios no fue una creación. Los dualistas, los arianos, los testigos de Jehová enseñan esto. Pero como dije, me permite decir las mismas palabras del hermano Oliveira, ele dijo, esta enseñanza que hace de Jesucristo una creación es una enseñanza del más profundo abismo del infierno. E chamo, ele veio de testigo de Jeová, sim. Outra paradoxa, sim, hermanos. Amém. Agora, vea, eu vou tratar agora no outro assunto, porque, vea, o hermano Branham hacía una distinción entre Dios y su Hijo. Usted percibió, él no hizo de Jesucristo el mismo ser de Dios. Dios es un ser sobrenatural que engendró un otro ser sobrenatural. Vou repetir, não importa que não está sendo traduzido aún esse sermão. Ele dijo de qualquer maneira. Não, se não está traduzido, não lo creio. Pues não vai crer porque não está traduzido. El hermano Branham dijo, eso basta. Eu leí para você. Amém? Então, ele hacía uma diferença, hermanos, entre Deus e seu Hijo. ¿Sí? Rápido, solo 2 sermones de ele aqui. Não sei como se traduzir esse título aqui. Vivir, morir, sepultar, ressuscitar, venir. Há algum sermão assim, com esse título traduzido para vocês, pela voz de Deus? De 59. Veja como o irmão Branham aqui vai ser uma diferença entre Deus e seu Hijo. Davi, 800 anos antes de que esto sucediera, gritou com a mesma voz que gritou en el Calvário: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparou a su Hijo. Então não foi Deus que morreu en la cruz del Calvário. Amém, hermanos? ¿Por qué me ha desamparado? Que coisa tão terrível hace el pecado.
separa al hombre de Dios. Y Él era la ofrenda por el pecado que tenía que ser ofrecida por nuestros pecados y fue separado de la presencia de Dios. Jesucristo fue separado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no era Dios. El pecado lo había separado. Dios colocó nuestros pecados sobre Él y Él fue separado de Dios. Por eso gritó: ¿por qué me has abandonado? ¿No hay una distinción clara aquí de Dios y de alguien que no es Dios? ¿Está claro o no está? Voy a leer aquí ahora otro sermón que el hermano Gaitán dijo que ustedes tienen traducido, que él ya leyó para ustedes, entonces ustedes conocen muy bien el poderoso conquistador. Los ángeles cantaron y alabaron a la estrella de la mañana, mientras se movía calle abajo con el poderoso conquistador, que había conquistado los pecados del mundo y traído triunfante a los justos. Bajaron la ciudad hasta que llegaron al trono. Allí en el trono se siente el poderoso Jehová. ¿Sí? En ese trono está Dios, el único Dios, el único ser sobrenatural que el hermano Banas llamó de Dios. No hay otro Dios. Y cuando Jesús llegó al trono, cayó de rodillas. Jesucristo estaba adorando a Dios, su Padre. Y dijo: Padre, he completado el trabajo que me diste que hiciera. Pagué la deuda por el pecado. Tengo las llaves de la muerte y del infierno, y tu enemigo es derrotado. Y estos son los que se esperaron pacientemente hasta ahora. Y puedo ver el Padre cuando dijo: sube aquí en mi trono, mi hijo, y ponte aquí hasta que haga de todos los enemigos el estrado de tus pies. Una diferencia clara de quién es Dios y de quién es el Hijo de Dios, que no es Dios. Vea, el hermano Branham dijo que Jesús tenía un Dios. ¿Por qué esto? Porque la Biblia así lo dice. Los profetas dijeron, el primer grupo de testigos de Dios, sí, ¿verdad? Los primeros grupos de testigos eran el profeta del Antiguo Testamento. Los segundos fueron los apóstoles. El tercer grupo de testigos fieles del Evangelio de Dios eran los padres prenicénicos. Voy a leer entonces ahora un libro de un profeta, de los primeros testigos do Antigo Testamento, Miqueias 5:4. E estará e apacentará. Está se referindo a Jesucristo, el Mesías, quando ele viniese para cá, para nós. Sí. Apacentará com fortaleza del Senhor, com grandeza del nome del Senhor, su Dios. Los profetas disseram que Jesus tinha um Deus. Não disseram que ele seria a mesma persona de Deus. Sin embargo, Deus se conheceu por meio desse Hijo. Amém, hermanos? Sí, y Juan 20:17, le dice Jesús: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Ahora, el hermano Branham también enseñaba, por causa de todas las escrituras, entonces, que Jesucristo tiene un Dios. Jesucristo tiene un Dios. Sermão que não hemos traduzido, não temos traduzido todavia, el sonido incierto. Quando Elias, el viejo profeta, representou a Cristo, Eliseu, el joven profeta, lo seguiu através de Jordão. Quando regressou, tinha uma doble porção. E a igreja seguiu a Cristo ao Calvário, e a capa de Cristo caiu com o bautismo do Espírito Santo. E Jesus dijo: estas coisas que eu hago, vosotros também las haréis, e aún mais grandes de que essas haréis, pero eu vou a mi Padre. Amén. Ahora el hermano Branham pregunta: ¿dónde está el Dios de Jesucristo? Está aquí ahora mismo entre nosotros. Amén, hermanos. Preparando una esposa para su hijo. ¿Usted cree en esto? Amén. Otro sermón, demonología. Hay un verdadero espíritu del Dios de Jesucristo. Hay un verdadero espíritu. Hay un verdadero Dios. Entonces, hay otro sermón, no voy a leer todos. Entonces, vea, todo esto fue para mostrar para nosotros que el hermano Branham tenía una comisión, y él dijo que la comisión de él, que Dios le dio, era para mostrar la misma enseñanza apostólica. Y él resumió esa enseñanza apostólica en un mensaje que yo quiero leer, que también no tenemos traducido: haciendo un valle lleno de cuevas, puede ser así la traducción, de 52. Oh Dios mi Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre. William Branham fue separado por Dios del vientre de su madre para ser profeta, para ser mensajero de la ciudad.
para traer a esta edad la misma enseñanza efesiana. Me separou de sua madre, ¿sí? E me chamou para este propósito, ordenando esto, que trajeste este mensaje al pueblo, desde antes de la fundación del mundo. Oh, Dios separou su profeta desde antes de la fundación del mundo. ¿Para hacer o qué, hermano Branda? ¿Para decir o qué para nosotros? Para que ellos puedan saber que tú eres el único Dios verdadero y Jesucristo es tu Hijo. ¿Verá la diferencia entre Dios y su Hijo? Vea, esa enseñanza de los apóstoles. Pablo tenía un discípulo llamado Clemente. Usted va a leer sobre esto en Filipenses 4:3. Clemente foi um grande discípulo de Paulo, levou adelante as enseñanças dos apóstoles. Em sua carta que Clemente escreveu, porque ele depois foi para Roma levar a enseñança de seu maestro Paulo, este Clemente, o mesmo Clemente de Filipenses 4:3, escreveu o seguinte em sua carta aos Coríntios: que todas as nações reconozcan que tu eres o único Deus e que Jesucristo es tu Hijo. ¿Fue o no fue la misma cosa que el hermano Branda va a decir años o siglos después? La misma cosa. Su enseñanza es apostólica, su enseñanza es efesiana. Él restauró eso para nosotros. ¿No le da gozo de usted creer como Él? Como los padres. Sí, nuestros corazones pertenecen a Él, gloria a Dios. Oh, qué maravilla. Amém. Vea, há um testigo maravilhoso, um testemunho maravilhoso aqui de los padres, porque eles disseram que quando Jesucristo ressuscitou, ele se encontrou com seus apóstolos, sim, e ele chamou seus apóstolos para juntos cantar hinos para Deus. Não dijo para cantar hinos para ele, para mim, cante hinos para mim, alábame a mim, eu sou seu Deus. Não. Os apóstolos ensinaram isso, não está nos evangelhos, mas está nestes testigos desses padres pré-nicênicos, que segundo o hermano Branda dije, são pruebas infalíveis da palavra de Deus. Amém? Justino, el maestro de Irineu. Como Jesus sabia que seu Padre lhe concederia todo o que lhe pediria e lo ressuscitaria de entre os muertos, instou a todos os que temem a Deus a alabá-lo, porque havia sido misericordioso com toda a humanidade creyente a través de sua muerte en la cruz. Se colocou entre seus hermanos, os discípulos, sus apóstoles, quienes después de la resurrección se persuadieron de lo que les había dicho antes cerca de todo lo que iba a sufrir y de que todo fue anunciado por los profetas, arrepentidos de haberlo abandonado cuando fue crucificado. De pie entre ellos cantó un himno a Dios, como se registra en las memorias de los apóstoles. Ele não dijo para seus hermanos, os apóstolos, ¿sí? Alábame, ¿sí? Adórame, porque sou o Deus Todo-Poderoso. Não. Não. Ele dijo, vou encontrar com meu Deus e meu Padre. ¿Sí? Amém. Ignacio de Antioquia, ¿sí? Foi um padre da igreja. Ele escreveu esta carta aos magnésios no ano 100. Então está dentro da idade de Éfeso. ¿Sí, igreja? Corram juntos com o único templo de Deus, ao redor del único altar, ao redor del único Jesucristo que salió del único Padre. Então, este Padre está dizendo, há um único Deus que tem um único hijo que foi engendrado de uma maneira especial, ¿sí? Que salió deste único Padre. Então, o que ele está dizendo aqui para nós é que há uma distinção. Percebe isto? Eles não hicieron de Jesus esse hijo, esse único Deus. Não. Eles disseram que era o Hijo del Deus único. Outro padre, ano 134, dentro da idade de Éfeso, Aristides de Atenas. Pero los cristianos descienden del Señor Jesucristo y Él se confiesa como el Hijo del Dios Altísimo en el Espíritu Santo, descendió del cielo para la salvación de los hombres. Este Aristides está dizendo que seu Padre é o Espírito Santo. Veja, eles hicieron del Padre e del Espírito a mesma persona, ele mesmo ser de Deus. E ele está dizendo que esse Hijo, Jesucristo, é Hijo desse Espírito Santo, é Hijo desse Deus, seu Padre. Vou ler aqui um testemunho de Policarpo, mientras ele estava sendo queimado na hogueira. Mesmo sendo queimado na hogueira,
Policarpo estava confessando sua fé apostólica, separando Deus de su Hijo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Padre de tu Hijo amado e bendito Jesucristo. Sim, o testigo aqui é largo, mas só vou ler isto aqui, só para você ver. Sim? Um escrito de Policarpo, que foi discípulo de apóstolo Juan, sim? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y este mismo Pontífice Eterno Jesucristo, el Hijo de Dios, nos fortalecem com paciência, com tolerância e castidade. Só estou lendo isto porque você vê que ele separou, sim? El Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amém. Há outras cartas aqui de Policarpo, eu não vou ler aqui para vocês. Agora, vê, irmãos, vou tocar nesse ponto aqui para vocês. Mesmo irmão Branham, sin embargo, é separado Deus de seu Hijo, ele chamava também este Hijo de Deus. Chamava, porque isso é o que a Bíblia dizia em alguns pontos, quando, por exemplo, Juan dijo que aquela palavra que estava com Deus, porque o Hijo tinha companheirismo com Deus, Juan dijo que aquela palavra também era Deus. Pero de que maneira? Juan está haciendo de Jesús un otro Dios? No. Lo que él está diciendo es que por medio de su Hijo, Dios, la palabra original, la palabra invisible que nunca jamás puede ser vista, se tornó conocida. Entonces, el Hijo es Dios porque él reflejaba a Dios. Entonces, el Hijo era la palabra visible, mientras Dios es la palabra invisible. Jesucristo es la máscara visible del Dios invisible, la palabra invisible. Pero Jesucristo, el Hijo, no es la palabra invisible. No. Esta palavra invisível não tuvo princípio. Esta palavra invisível não foi um pensamento expressado como seu Hijo foi. Se você dizer que Deus é uma palavra, nesse conceito lato de seu sentido logos como um pensamento expressado, então você vai crer que Deus tuvo alguém antes dele que pensou. Deus não estava na mente de nadie. Então, Deus não é palavra da mesma maneira como seu Hijo. ¿Por quê? Porque seu Hijo foi engendrado, Deus não foi engendrado, não teve um princípio. Pero na teologia de irmão Branham, Deus era a palavra, simplesmente porque Juan dijo que este Hijo era a palavra que reflejava a Deus mesmo. Amém? Então, irmão Branham chamava Jesus de Deus por essas maneiras e por outras escrituras também, onde o Hijo era chamado de Deus. Pero essas escrituras que nossos ministros do mensagem e os outros unitários citam para provar que Jesus era Deus mesmo, essas escrituras não estão haciendo de Jesus Deus mesmo, o mesmo ser, a mesma pessoa de Deus. Estão apenas falando de Jesus como aquele que reflejava a Deus e que tornou Deus conhecido. E veja, irmão Branham solamente ensinava dessa maneira porque os padres pré-nicênicos também ensinavam assim. Eu leí para você aqui várias cartas onde os padres separavam Deus de seu Hijo, pero esses mesmos padres também chamavam esse Hijo de Deus, porque sabiam que Deus, por meio desse Hijo, se tornava conhecido por meio de eles. Então, agora vou ler para você algumas cartas, pero antes vou ler algo de irmão Branham também, sim? Você sabe, pero vou ler aqui uma exposição da santidade da igreja. Sabemos com certeza que Jesus é Deus, Deus mesmo. Há outro sermão que ele dijo, Jesus é Deus. Os padres pré-nicênicos também disseram isto. Também chamaram Jesus de Deus, pero não de la mesma maneira como os unitários que viriam aparecer solamente na idade posterior, que vamos tratar amanhã. Amanhã vamos falar de sua enseñança. Hoje estamos tratando a enseñança de los apóstolos, dos padres de la idade de Éfeso, que hasta chamaram Jesus de Deus, pero não hicieron de ele Deus mesmo. Então, o irmão Branham, quando chamava Jesus de Deus, lo chamava de la mesma maneira de la Bíblia e da mesma maneira de los padres pré-nicênicos. Pero há ministros dessa mensagem chamando Jesus de Deus, não da maneira desses padres, e não da maneira da Bíblia, e tampouco da maneira de William Branham, pero da maneira da enseñança unitária denominacional. Estão usando as lentes unitárias denominacional para tentar explicar a mensagem de William Branham. Eu estou tentando explicar a mensagem de William Branham para você com os apóstolos e com os padres pré-nicênicos. Então, vou ler algo aqui de Inácio de Antioquia. El mesmo que ahorita eu li para você, o único Deus que teve um hijo, que era hijo do único Padre. Vê? Recuerde?
este Inácio também chamou em algum momento Jesus de Deus. E agora? Será que estava sendo ele um outro Deus? Ou a própria pessoa de Deus? Não, ele disse, há um único Deus. Pero como esse Hijo, Jesucristo, é Hijo de Deus, manifestou Deus para nós. Inácio, também chamado Teófilo, a igreja ha recebido a misericórdia através da magnificência do Padre Todo-Poderoso e Jesucristo, seu Hijo unigênito. Separou o Padre de seu Hijo Jesucristo. Separou ou não separou? A la igreja amada e iluminada por la bondade daquele que quiso todas as coisas que são, de acordo com sua fé e amor por Jesucristo, nosso Deus. Agora chamou Jesucristo de nosso Deus. O que é isso? Está sendo de Jesucristo um outro Deus? Ou de Deus mesmo, o único Deus? Não. Está chamando Jesus de Deus como Juan le chamou, como outras escrituras chamou Jesus de Deus. Pero você não está confuso com isso, sim? Ele está chamando Jesus de Deus, ou nosso Deus, porque Deus em verdade se tornou conhecido por meio de Ele. Então, Jesucristo é Deus para a igreja, Jesucristo é Deus para nós. Porque Deus se revela por meio de seu Hijo. A la igreja que preside na região de los romanos, digna de Deus, digna de honor, digna de ser chamada feliz, digna de alabanza, de éxito, quem preside o amor, quem lleva a lei de Cristo, quem lleva a lei nombre del Padre, la saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre. Oh, agora não é mais nosso Deus, agora é Hijo del Padre, que ele dijo que era o único Padre e o único Deus. Está sendo uma diferença aqui. Jesucristo, el Hijo del Padre, aqueles que estão física e espiritualmente unidos a todos sus mandamentos, incrementablemente llenos de la graça de Deus, limpios de todo color extraño, les deseo pura alegria em Jesucristo, nuestro Deus. Oh, que é isso? Que você seja limpio com a graça de Deus e limpio com a alegria de Jesucristo, nuestro Deus. O que é isso, Inácio? Você está predicando dos deuses aqui? Não, não está. Veja, é a mesma coisa que o irmão Branham disse em seus sermões. Quando você lê o irmão Branham chamando de Jesus de Deus, ele está fazendo a mesma coisa desses padres. Não estava chamando Jesus de Deus mesmo, como alguns estão fazendo. Eles não compreenderam a enseñança do irmão Branham. Ele estava apenas repetindo a mesma coisa como os padres ensinaram. Hermanos, eu tenho outros escritos aqui de los padres, chamando Jesus de Deus, pero eu quero ganhar tempo e não quero agotar vocês, eu quero concluir esse estudo, essa palestra, está bem, hermanos? Então, veja, Inácio, vou ler aqui. De hecho, nosso Deus Jesucristo está na hora com seu Padre. Então, Deus, Jesucristo, nosso Deus, tem um Padre que também é Deus? Não. Sim? Agora, veja, em uma outra carta, ele vai explicar por que ele chamava Jesus de nosso Deus. Ele vai explicar para você. Carta a los Efésios, carta de Inácio a los Efésios. Inácio, também chamado Teófilo, da igreja, que foi grandemente bendecida com a plenitude de Deus Padre, predestinado antes dos siglos a existir sempre a uma glória que não passa incrementablemente unida. Não, estou pulando aqui. Não, estou lendo isso aqui de novo, sim, irmãos? Já li isso aqui? Não. Aqui é outra carta. Carta à igreja de Filadélfia. Carta de Inácio à igreja de Filadélfia. Foi o Espírito quem me anunciou dizendo: não hagas nada sem el obispo, mantém tu cuerpo como el templo de Deus, ama a unidade, huye de las divisiones, imita a Jesucristo como ele também imita a seu Padre. Jesucristo era nosso Deus porque imitava a seu Deus e Padre. Então, quando você mira para Jesucristo, você está mirando para uma imitação perfeita de Deus mesmo. É nosso Deus. Quer conhecer Deus? Contemple Jesucristo. É uma imitação perfeita de seu Padre Deus. Veja essa enseñança de los padres. Bueno, não vou ler isto. Vou ler isto aqui. Justino de Roma. La palavra de Deus é su Hijo, como dijimos antes. Las palabras citadas son suficientes para demostrar que Jesucristo es el Hijo y embajador de Dios. No hicieron de Jesucristo el mismo Dios. ¿Percebe esto, iglesia? Para aquellos que dicen, oh, este es tremendo. Este Justino, el maestro de Irineo.
para aquellos que dicen que el Hijo es el Padre, o sea, Dios mismo, dan prueba de que ni saben quién es el Padre, ni han sabido que el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo la palabra y el primogénito de Dios, también es Dios. Vea, ele está dizendo, Jesucristo não é o Padre, pero é Deus porque está reflejando o Padre. Pero não está sendo de Ele o mesmo Deus. Amém, irmãos? Vea, o irmão Branham ensinava dessa maneira. O linguagem do irmão Branham era da mesma linguagem de esses padres. Amém. Graças a Deus. Então, o que mais vamos ler aqui? Outro ponto muito importante, porque você sabe que o irmão Branham ensinava que o verdadeiro bautismo era o nome de nosso Senhor Jesucristo. A enseñança de que o bautismo deveria ser em títulos começou depois que a igreja se organizou com o concílio de Nicea. ¿Sí? Então, os primeiros padres, como ensinavam o bautismo? Se o irmão Branham ensinava isto, então foi o que os padres também deveriam ensinar, ¿sí? ¿Sí? Sei que você não pode ter dúvidas de isso, mas vou ler só para você se certificar de que ele estava sendo apostólico e bíblico. Uma carta escrita no ano 150, dentro da idade de Éfeso, ¿sí, hermanos? El pastor de Hermas, nadie entrará en el reino de Dios a menos que haya recibido su santo nombre. Então, para você entrar no reino, tem que receber o nome, não um título, não um ofício, o nome. Continuó que no se puede entrar a la ciudad sino por su puerta, ni el hombre puede entrar al reino de Dios sino por el nombre de su amado Hijo. Entonces está diciendo, usted no puede entrar al reino, ¿sí? Si no for por medio de su Hijo. Justino de Roma, maestro de Irineo, luego se bañó en el agua en el nombre de Dios, el Padre soberano del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. Y en el agua se pronuncia sobre él que ha decidido regenerarse y arrepentirse de sus pecados, el nombre de Dios Padre y gobernante del universo. Y el que lleva al baño pronuncia este nombre sobre el que se lavará. Justino aquí está diciendo que para se bautizar a alguien tiene que citar el nombre del Dios Todopoderoso. Ahora voy a leer lo que su discípulo Irineo escribió acerca de eso, porque fue lo que él aprendió con su maestro aquí, Justino. Irineo escribió en su libro contra las herejías, Jesucristo es el Hijo de Dios, el juez de los vivos y los muertos, en cuyo nombre deben ser bautizados. ¿Sí? El bautismo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo declara suyo porque es el nombre de su Hijo y porque Él mismo lo registró dándole la salvación de los hombres, por lo tanto, dado que el nombre del Hijo es el del Padre. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen el mismo nombre, Jesucristo. Este es el nombre para bautismo. ¿Fue así que el hermano Branham enseñó o no fue? ¿Su enseñanza es apostólica o no es? Amén. Gracias a Dios. Amém. Veja, já para concluir aqui, outra enseñança do irmão Branham. Eu não vou ler aqui porque você sabe disso. Ou vou ler? Não, só isso aqui. A revelação de Jesucristo. O irmão Branham vai dizer que Padre, Hijo e Espírito Santo são títulos, não são nomes. Sim? Padre, Hijo e Espírito Santo não são nomes, são títulos atribuídos a um solo nome. Amém. Os padres da igreja ensinavam que esses títulos não eram nomes, eram denominações, mas não nomes. Justino, o padre de Irineu, o Padre do universo, sendo ingênito, não tem um nome impuesto, já que todos os que têm um nome supõem uno maior que lo ha impuesto. Padre, Deus, Criador, Senhor, Soberano, não são nomes próprios, sino denominações tomadas de seus benefícios e suas obras. Ou seja, são títulos de seus atributos, mas não são nomes. O irmão Branham não ensinou isso também ou não ensinou? Veja,
Os unitários ensinam também isso. Os unitários dizem que Deus tem ofícios, ¿sí? Que não são nombres. Pero vea, essa enseñança não é dos unitários. Começou allá no começo da idade de Éfeso. Pero eles não hicieron de Jesucristo solamente um ofício de Deus. Eles creiam que Deus tinha um hijo. Amém, hermanos? Amém, graças a Deus. Para concluir, para encerrar. Hermano Branham dizia que a sangre de Jesucristo não era de um gentil e não era de um judío, não era de um homem, era de Deus mesmo. Amém? Bajo hace unos 1900 anos, em forma de um bebê, nascido em um pesebre, la deidade de Jesucristo, sermão de 49, a la sombra del Espírito Santo, no nacido del desejo sexual, ele era Deus. Por que Jesucristo nasceu e era Deus allí? A sangre de Deus estava dentro de ele. Por isso que era Deus. A sangre de Deus. ¿Sí? E você conhece a enseñança do irmão Branham, ¿sí? Jesucristo é o princípio da criação de Deus. Deus foi uma criação, como decimos, como o irmão Branham ensinava. ¿Sí? Deus não é uma criação, mas em seu Hijo ele foi na criação. O princípio da criação de Deus. Então era Deus allí, desta maneira. Mas em verdade você sabe que Deus não pode ser criado. Não é feito na criação. Era a linguagem, a teologia de William Branham. Mas é o que eles ensinaram. Então, Jesucristo não tinha genes de hombres, ¿sí? Porque a sangre de Jesucristo era de Deus. Justino vai dizer isto. De hecho, ao dizer como el Hijo del Hombre, aquele que reciba o reino eterno, Daniel nos hace entender exatamente isso. De hecho, dizer como Hijo del Hombre significa que ele apareceu e nasceu como homem e deixa em claro ao mesmo tempo que não é um germen humano, não tuvo um nascimento carnal sexual. Cristo não é obra de los hombres, sino del diseño de aquele que lo produjo, de Deus. De hecho, Moisés insinuou de antemano que Cristo tendría sangre, sí, pero no de los hombres. Así como no es del hombre el que da lugar a la sangre de la uva, sino de Dios. O sea, el sangre de Jesús, el Hijo, aquí está diciendo Justino, es la sangre de Dios. ¿Fue o no fue la enseñanza del hermano Branham? Amén. Gracias a Dios. Ve, hermanos, estos fueron apenas algunos ejemplos que yo traje aquí para ustedes. Para ustedes ven que a enseñanza del hermano Branham era a mesma enseñanza de los padres pentecostales. Amém? Graças a Deus. Mañana vamos tratar de la edad de la iglesia de Esmirna. ¿Para qué? Para tentar compreender lo que está se passando com o mensaje de William Branham hoje. Quando você compreende o que tentar fazer com este mensaje precioso dos padres da idade de Éfeso, com a idade seguinte de Esmirna, você vai compreender o que está se passando hoje com o mensaje de William Branham. Porque tentaram destruir toda essa enseñança de los padres na idade seguinte. E tão pronto, quando o irmão Branham trajo seu mensaje para nós, pronto empezaram a trazer outros ismos de enseñanças para tentar cambiar sua enseñança. Por isso que é necessário nós estudarmos a idade de Éfeso e a idade de Esmirna. Amanhã, Deus mediante, iremos tratar disso. Deus o bendiga em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus o bendiga.